Finalmente Meinertzhagen enviou uma carta a seu adversário. Nela, ele agradecia ao árabe por seus serviços como agente duplo e pelas valiosas informações que havia fornecido aos britânicos. E anexava uma grande quantia em dinheiro confiando a entrega da carta a seu agente mais incompetente. Com certeza, os alemães capturaram este agente no meio do caminho e descobriram a carta. O agente, sob tortura, lhe garantiu que sua missão era autêntica porque ele acreditava que era. Meinertzhagen o mantivera fora do circuito interno. O agente não estava agindo, portanto podia-se acreditar no que ele dizia. Os alemães tranquilamente o executarão. Não importa se você é um bom mentiroso, quando se mente é difícil ser totalmente natural. A tendência é se esforçar tanto para parecer natural e sincero que isso fica evidente e pode ser entendido. Por isso funciona tão bem espalhar sua farsa entre pessoas que você acha que ignoram a verdade e pessoas que acreditam na mentira. Quando trabalhar com agentes duplos deste tipo, é sempre bom alimentá-los inicialmente com algumas informações verdadeiras. Isto estabelecerá a credibilidade das informações secretas que eles passam adiante. Depois, eles serão os canais perfeitos para suas mentiras. Sombras dentro de sombras, manobras enganosas são como sombras lançadas deliberadamente, o inimigo ri de elas como se fossem sólidas e reais, o que por si mesmo é um erro. Em um mundo sofisticado, competitivo, entretanto, ambos os lados conhecem o jogo, e o inimigo alerta não tentará agarrar necessariamente a sombra que você lançou. Portanto, você precisa subir o nível da arte da ilusão, lançando sombras dentro de sombras, tornando impossível para seus inimigos distinguir entre fato e ficção. Você torna tudo tão ambíguo e incerto, espalha tanta névoa que, mesmo que desconfiem que você esteja mentindo, isso não tem importância. A verdade não pode ser desvendada a partir das mentiras, e tudo que a desconfiança deles gera é tormento. Enquanto isso, esforçando-se para descobrir o que você vai fazer, eles desperdiçam tempo e recursos valiosos. Durante as batalhas no deserto da África do Norte, na Segunda Guerra Mundial, o tenente inglês Dudley Clark dirigiu uma campanha para enganar os alemães. Uma de suas táticas era usar peças de cenário e imitações de tanques e artilharia para que fosse impossível para os alemães calcular o tamanho e a localização do exército inglês. Vistos lá do alto pelos aviões de reconhecimento, estas armas de imitação fotografariam como a coisa real. Uma dessas peças que funcionou muito bem foi um avião de mentira feito de madeira. Clark semeou campos de aterrissagem fictícios repletos com fileiras destes aviões pela paisagem. Em um determinado momento um oficial preocupado lhe disse que o serviço secreto tinha sido interceptado, revelando que os alemães haviam encontrado um jeito de distinguir aviões reais dos falsos. Eles simplesmente procuravam as escoras de madeira que sustentavam as asas dos aviões de mentira. Fotos ampliadas podiam revelar isto. Agora eles não podiam mais usar os simulacros, disse o oficial. Mas Clark, um dos maiores gênios da farsa moderna, teve uma ideia melhor. Decidiu colocar escoras sob as asas dos aviões de verdade assim como dos falsos. Com o embuste original os alemães ficavam confusos, mas podiam acabar descobrindo a verdade. Agora, entretanto, Clark levou a aposta para um nível mais alto. O inimigo não poderia distinguir o verdadeiro do falso, o que era ainda mais desconcertante. Se você está tentando enganar seus inimigos, com frequência é melhor inventar algo ambíguo e difícil de entender, em oposição a um engodo sem rodeios. Esse engodo pode ser revelado e os inimigos podem se aproveitar de sua descoberta.
especialmente se você pensar que eles ainda estão enganados e agir de acordo com essa crença. Você é o único duplamente enganado. Mas ao criar algo que seja simplesmente ambíguo, ao tornar tudo embaçado, não há farsa a ser revelada. Eles estão simplesmente perdidos em uma névoa de incerteza, onde verdade e falsidade, bom e mal, tudo se funde em uma coisa só e é impossível se orientar bem. Imagem. Névoa. Ela torna impossível saber a forma e a cor dos objetos. Aprenda a criar bastante névoa e você se livra do olhar intrometido do inimigo, você tem espaço para manobra. Você sabe para onde está indo, enquanto o inimigo se perde cada vez mais na névoa. Autoridade: quem é bom combatendo o inimigo o engana com movimentos inescrutáveis, confunde-o com falsas informações secretas, deixa-o relaxado ao ocultar sua própria força, ensurdece seus ouvidos misturando ordens e sinais, cega seus olhos convertendo bandeiras e insígnias, confunde seu plano de batalha fornecendo-lhe fatos distorcidos. Toby Fulton, Acholars Dilettante Marx von War, século XVI a.C. Inverso. Ser flagrado enganando é perigoso. Se você não sabe que seu disfarce foi revelado, então, de repente, seus inimigos têm mais informações do que você e você se torna um instrumento deles. Se a descoberta de seu engodo se torna pública, sua reputação sofre um golpe, ou pior, as punições por espionagem são severas. Você precisa usar a fraude com a maior cautela, depois, empregando o mínimo de gente possível, evitar os vazamentos inevitáveis. Você deve sempre ficar com uma rota de fuga, uma história de capa para protegê-lo se ficar exposto. Cuidado para não se apaixonar pelo poder que o engodo traz, o uso da fraude deve estar sempre subordinado à sua estratégia global e mantido sob controle. Se ficar conhecido como um mentiroso, tente ser sincero e honesto para variar. Isso confunde as pessoas porque elas não sabem como interpretá-lo, sua honestidade torna-se uma forma mais elevada de blefe. 24. Adote a linha do mínimo de expectativas. A estratégia do ordinário extraordinário. As pessoas esperam que seu comportamento se encaixe em padrões e convenções conhecidos. Sua tarefa como estrategista é abalar as expectativas delas. Surpreenda-as e o caos e a imprevisibilidade que tentam desesperadamente manter afastados entram em seu mundo e, na perturbação mental que se segue, as defesas baixam e elas ficam vulneráveis. Primeiro, faça qualquer coisa comum e convencional para fixar a imagem que elas têm de você, depois atinja-as com o extraordinário. O terror é maior por ser tão súbito. Jamais confie em uma estratégia não ortodoxa que funcionou antes, ela é convencional na segunda vez. Às vezes, o ordinário é extraordinário por ser inesperado. Guerra não convencional. Milhares de anos atrás, líderes militares conscientes dos riscos incrivelmente altos que a guerra implica buscavam por toda parte algo que desse a seu exército uma vantagem no campo de batalha. Alguns generais que eram particularmente brilhantes inventavam formações inusitadas de tropas ou uma utilização insólita da infantaria ou cavalaria, a novidade da tática impedia o inimigo de prevê-la. Sendo inesperada, ela o deixava confuso. Um exército que ganhasse a vantagem da surpresa desse modo, em geral, a transformava em vitória no campo de batalha e talvez em uma série de outros triunfos. O inimigo, entretanto, se esforçaria para encontrar uma defesa contra a nova estratégia, fosse o que fosse, e muitas vezes não demorava muito.
Assim, o que antes causara um brilhante sucesso e fora a síntese da inovação em breve não funcionava mais e na verdade se tornava convencional. Além do mais, no processo de descobrir uma defesa contra uma nova estratégia, o próprio inimigo muitas vezes era obrigado a inovar, agora era sua vez de introduzir algo surpreendente e terrivelmente eficaz. E assim o ciclo continuava. A guerra sempre foi impiedosa, nada permanece não convencional por muito tempo. É inovar ou morrer. No século XVIII, nada surpreendeu mais do que as táticas do rei prussiano, Frederico, o Grande. Para superar o sucesso de Frederico, os teóricos militares franceses tiveram novas ideias radicais que foram finalmente testadas no campo de batalha por Napoleão. Em 1806, Napoleão venceu os prussianos que ainda estavam usando as táticas que já tinham sido não convencionais de Frederico, o Grande, agora corriqueiras na Batalha de Generalstadt. Os prussianos ficaram humilhados com a derrota, agora competia a eles inovar. Eles estudaram em profundidade o sucesso de Napoleão, adaptaram suas melhores estratégias e as levaram mais adiante, criando as sementes para a formação do Estado-Maior alemão. Este novo exército prussiano representou um grande papel na derrota de Napoleão em Waterloo, e continuou dominando o cenário militar durante décadas. Em épocas modernas, o constante desafio para superar o inimigo com algo novo e não convencional desviou-se para uma guerra suja. Afrouxando os códigos de honra e moralidade que no passado limitavam o que um general podia fazer, pelo menos até certo ponto, os exércitos modernos lentamente adotaram a ideia do vale-tudo. Táticas de guerrilha e terrorismo são conhecidas desde a antiguidade. Agora elas se tornaram não apenas mais comuns como mais estratégicas e refinadas. Propaganda, desinformação, guerra psicológica, mentiras e meios políticos de travar guerra, tudo isso passou a ser ingrediente ativo em qualquer estratégia não convencional. Uma contra-estratégia em geral se desenvolve para lidar com o que há de mais recente na guerra suja, mas quase sempre isso implica descer ao nível do inimigo, combatendo fogo com fogo. O inimigo inescrupuloso se adapta baixando a um nível ainda mais sórdido, criando uma espiral descendente. Esta dinâmica é particularmente intensa na arte da guerra, mas permeia cada aspecto de atividade humana. Se você está na política e no mundo dos negócios, e seus adversários ou concorrentes surgem com uma nova estratégia, adapte-a a seus próprios propósitos ou, melhor, supere a tática deles que já foi nova se torna convencional e basicamente inútil. Nosso mundo é tão ferozmente competitivo que um lado quase sempre acabará recorrendo a algo sórdido, algo fora dos códigos anteriores de comportamento aceitável. Ignore esta espiral, por moral ou orgulho, e você se coloca em grave desvantagem, você é obrigado a reagir, com a probabilidade de fazer um pouco de jogo sujo você mesmo. A espiral domina não apenas a política ou os negócios, mas a cultura também, com sua desesperada busca do chocante e inusitado para chamar atenção e conquistar aclamação momentânea. Vale tudo. A velocidade do processo aumentou exponencialmente com o tempo, o que era não convencional nas artes poucos anos antes agora parece insuportavelmente vulgar e o cúmulo da conformidade. O que nós consideramos não convencional mudou ao longo dos anos, mas as leis que tornam efetivo este não convencionalismo, estando baseadas na psicologia elementar, são eternas. E estas leis imutáveis revelam-se na história da arte de guerrear.